Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Mais um momento que passaremos juntos agora, reunidos na mesa de Cristo, porque hoje nós vamos fatiar o pão. Hoje é uma pregação em que nós vamos adentrar nessa pregação. E o título da nossa palestra hoje é Jesus em verdade ou em mentira? Esse é o título que nós vamos aprofundar agora. E eu vou repetir: Jesus em verdade ou Jesus em mentiras? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais, para que também elas cheguem ao conhecimento das verdades de Deus. Porque infelizmente a palavra de Deus tem sido torcida de uma maneira que eu desconheço mais a igreja cristã de Deus, a igreja cristã de Cristo, né? Aquela igreja genuína, eu desconheço, porque não existe mais, de tanto que a palavra foi torcida. E é necessário que nós volte ao Evangelho de Cristo. Meus amados, compartilhe esse vídeo e agradeço a todos que estão junto comigo hoje, né? Nessa tarde. Para mim é uma alegria dividir esse espaço, nesse momento com todos vocês. Então se inscreva neste canal, nessa página do Facebook também, no Facebook, Ed do Teclado, no YouTube, Ed em Nova Aliança. E dê um like nessa página, nesse canal, para que esse canal venha a crescer e alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir a verdade. Assim como eu, como você estava ou ainda está, precisa ouvir da verdade, o Evangelho de Cristo. Meus amados e minhas amadas, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Eu sou obrigado a repetir, né? Já quase todas as vezes que eu entro nesses livros, eu sou obrigado a dizer: livro de Mateus não é Novo Testamento. Livro de Mateus é um evangelho sinônico da lei, ou seja, um evangelho que conta as últimas histórias da lei. Portanto, o livro de Mateus não é evangelho de Cristo. Então, meus amados, Mateus capítulo 16, é isto mesmo? Capítulo 16, versículo 26 ao 28. Vamos ver o que está escrito. Os jargões que se pregam, se põem nessas redes sociais. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem, isso é um jargão que mais se vê. Isso é um tipo de jargão que todo crente conhece. Todo crente lê esse jargão, esse versículo, porque esse versículo 26, separado do que vamos ler, se tornam simples jargões. Então, e todo crente conhece esse versículo 26 aqui, né? Todo crente lê. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é alma. Porque lá no livro de, se não me engano, Eclesiastes, que diz que nós somos compostos de três coisas: corpo, alma e espírito. O corpo, segundo a palavra, diz que volta à terra porque é pó da terra, pertence à terra. Então tem que voltar à terra. O espírito sobe ao céu, porque é de Deus, é dele, ele requer o que é dele. E a alma? A alma nem se fala disso. Nem se fala disso, porque a alma, ela é as nossas alegrias. A alma é a nossa vontade de comer, é a nossa vontade de dormir. Quem sente vontade de comer, quem sente vontade de dormir é a alma. E não o espírito, porque o espírito não come, o espírito não dorme. O espírito não sente dor. Então quem é que sente todas essas coisas? A alma. A alma sente emoções, todas as nossas emoções vêm da alma. Então, uma vez que a carne tomba,
A alma tomba também. É a alma que alimenta a carne. Então, quando a carne tomba, a alma tomba junto com ela. Então, por isso que a Bíblia não diz que a alma vai para lugar nenhum. A Bíblia nem trata de alma que vai para lugar nenhum. Não tem lugar para a alma. Tem lugar para o corpo, que é a matéria, que vai voltar, é pó, vai voltar ao pó. E o espírito que vai voltar a Deus. É isso que a Bíblia relata. Então, no versículo 27, diz: porque o Filho do Homem há de vir. O Filho do Homem há de vir. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Esse Filho do Homem tinha um nome. Jesus de Nazaré era o nome do Filho do Homem. Aqui não está escrito que o Cristo voltaria, nem o Cristo há de vir. O que é que está escrito aqui? O Filho do Homem. Jesus de Nazaré era o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo, é em verdade ou é em mentira isso aqui? Porque se nós não podemos crer nas verdades da palavra de Jesus, nós vamos crer em quê então? A Bíblia é mentirosa? Quem é que está mentindo aqui nessa história? A Bíblia ou Jesus então? Porque está escrito: em verdade vos digo. Aliás, em verdade vos digo, digo que alguns, presta atenção nesse versículo 28. O que Jesus disse reunido com seus discípulos, Jesus não estava reunido com a igreja, ele estava reunido com os discípulos, os 12 discípulos. Então, para os 12 discípulos, o que é que ele falou? Em verdade vos digo que alguns, não era todos, ele estava reunido com os 12 discípulos e não era todos, era algum. Em verdade vos digo que algum há dos que aqui que a palavra está dizendo, é aqui que estamos hoje, eu estou pregando para você, você está ouvindo? Ou é aqui no tempo de Jesus, há quase 2000 anos atrás, ele estava relatando isso aqui, há quase 2000 anos atrás. Então, ele está falando, em verdade, porque aqui, quem era que estava lá? Jesus e os discípulos, os 12 discípulos, e ele estava afirmando, se isso aqui não for verdade, então Jesus é um mentiroso. Então, em verdade vos digo que alguns que há, dos que aqui se encontram, quem era que estava lá com ele? Vou repetir, quem era que estava com ele? Os 12 discípulos que estavam com ele. Alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma, passarão pela morte até que veja vir. Vi quem? O Cristo ressuscitado? Não. Vi quem? O Filho do Homem. Mais uma vez. Até que eles vejam algo. Então o que é que Jesus estava dizendo? Se eu dar em trocadinho aqui. Então o que é que Jesus estava falando com os seus discípulos? Olha, entre os 10 lá, os 12 discípulos estavam lá. Olha, tem alguém aqui entre nós que esse não vai morrer enquanto não vê eu voltar. Então, se Jesus não voltou, como assim crê o sistema religioso? Cadê esses discípulos que nós vamos ver aqui, que é João, o apóstolo João? Cadê o apóstolo João? Se ele falou que não ia morrer enquanto ele não voltasse. Então, essa palavra é verdadeira ou é mentira? Nós vamos crer em quem então? Em quem nós podemos crer? Em Jesus e sua palavra, na sua palavra? Ou nós vamos crer na conversa de um pastor que fez teologia? Eu mesmo prefiro crer na palavra de Jesus e na sua pessoa. Que o profeta usou isso aqui e aconteceu, né? Porque se Jesus não voltou, o apóstolo João está andando por aí, porque ele foi o cara desses 12 que estavam aqui. O apóstolo João foi o cara com que Jesus disse que ele ia ver Jesus voltar. Então, se Jesus não voltou, cadê o apóstolo João? Era só isso que eu gostaria de saber. O apóstolo João, que segundo conta
os relatos históricos, o apóstolo João morreu no ano 103, depois da volta de Jesus, que voltou no ano 70. Então Jesus voltou no ano 70 e o apóstolo João morreu no ano 103, e assim está cumprido a profecia que ele falou aqui. Está cumprido a profecia que ele falou, que algum daqueles que estavam ali não ia ver, aliás, alguns que estavam ali junto com ele, ia ver a volta dele. E não era o Cristo, era o Filho do Homem. E a igreja de Cristo, ela espera o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, ou espera Cristo? Pronto, se a igreja é de Cristo, a quem que a igreja deve esperar? Cristo, o ressuscitado. E não o vivo, o da cruz parada. Se a palavra está dizendo que aqui é o Filho do Homem, não é Cristo, o Cristo ressuscitado, depois da cruz. Quem ia vir aqui mesmo? O Filho do Homem, o parado, o da cruz parada. Então, esse prometeu de voltar e voltou no ano 70. Voltou no ano 70, o apóstolo João viu ele voltar, e no ano 103, como conta os relatos históricos, o apóstolo João morreu. Então, uma profecia cumprida que eu creio, mas infelizmente o sistema religioso, com as suas teologias, não consegue acreditar nisso aqui. Eu vou pedir para você, no mesmo livro de Mateus, vá até o capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 59. Nós vamos ler do versículo 59 até o 65. Versículo 59. 50. Ora, os principais sacerdotes, né? Os principais sacerdotes, que tinha dois tipos de sacerdotes. Tem o principal sacerdote que entrava no lugar santo dos santos, em ano, não era todo dia, era em ano. E tinha os simples sacerdotes que só entravam no primeiro santuário. Então o principal sacerdote, ele entrava nos dois santuários, no primeiro e no segundo santuário, uma vez por ano. E o sacerdote auxiliar, né, que nem conhecemos hoje, ele só podia entrar até o primeiro santuário. E a palavra de Jesus está dizendo aqui, ó. Ora, meu estudo está caindo. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, sinédrio é aquelas outras funções mais baixas, né? E todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. Versículo 60. E então acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal, no final, né, compareceram duas testemunhas, compareceram para testemunhar contra Jesus. 61. Este disse, posso destruir, este disse, quem é este disse? Eu sei que não era necessário falar isso, mas eu tenho que falar, porque infelizmente, né? Este disse, Jesus disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. O santuário, o templo lá que levou anos e anos para ser construído, e Jesus agora vem dizer para os sacerdotes que ele podia destruir aquele santuário e reconstruir em 3 dias. Olha o tamanho né? Bem, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, né, o principal sacerdote, perguntou a Jesus. Nada responde, né, as duas testemunhas falsas, dizendo que, falando para os sacerdotes que tinham ouvido ele dizer que destruir aquele templo e reconstruir em 3 dias. Então a testemunha estava falando para o sacerdote. Perguntou
Jesus. E levantando o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde? O que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio, né? Jesus ficou calado. Jesus ficou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Preste atenção. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste? Então, o sumo sacerdote insistiu em Jesus dizer para eles se ele era o Cristo que havia de vir ou não. E Jesus apenas afirmou a palavra do sumo sacerdote. Aquele ditado que diz: você está apanhando conversa na minha boca, fala na minha boca, né? Aquele velho ditado. E o Jesus lhe disse: tu o disseste? Cadê onde nós paramos? O sumo sacerdote: e eu te conjuro pelo Deus vivo, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele respondeu: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, olha o que Jesus falou, né? Entretanto, eu vos declaro que desde agora, há 2000 anos atrás, Jesus já afirmando, assim como ele falou, você vê, nós lemos lá no Mateus 16, assim como ele falou por discípulo, que alguns daqueles discípulos ia ver a volta dele, e João viu, que João só morreu no ano 103. Agora ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para os sacerdotes e aquele povinho que estava ali junto, né? Entretanto, eu vos declaro, Jesus declarou, que desde agora, não era daqui a 2000 anos, nem a 50 mil anos, era desde agora, há 2000 anos atrás. Desde agora, vereis, vou ler bem pausadamente, né? Porque isso aqui foi falado há 2000 anos atrás. E Jesus estava afirmando aqui, ó, desde agora. Então, o caso ia começar dali. A partir dali, todo mundo ia ver a glória de Jesus de Nazaré. Além do que o povo já tinha visto, né? Lógico. Declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, não é o Cristo. Mais uma vez eu repito. Quem é que ele está dizendo que vai ver? O Cristo ressuscitado? A quem a igreja pertence? A quem a igreja espera? Não. O Filho do Homem. A igreja está esperando o Filho do Homem ou o Cristo ressuscitado? Pelo menos eu, como cristão, eu espero o Cristo ressuscitado. Eu não estou esperando o Filho de Homem. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Essa direita aqui, do grego, quer dizer trono de poder. Do grego quer dizer trono de poder. Não é do lado direito nem do lado esquerdo. Do grego quer dizer que a Bíblia foi escrita em grego. Então, do grego quer dizer trono de poder. À direita do Todo-Poderoso. E vindo sobre as nuvens do céu. Então, ali até o 64 só, né? Não, 65. 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Então, o sumo sacerdote, como conhecedor de religião, das leis, de tudo, então, o sumo sacerdote, que nas nuvens, ele entendia que poder nas nuvens só Deus. E ele via Jesus como um simples homem, um simples judeu ali. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, porque ele entendeu que no céu, nas nuvens, só Deus. E eles não consideravam Jesus como Deus. E nem sequer com o poder de Deus, né? Que na verdade Jesus estava com o poder de Deus. Ele rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Quando Jesus falou,
Eu quero que você entenda o que levou Jesus à cruz. Foi ele dizer que ia vir com poder sobre as nuvens. E o sumo sacerdote disse: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. A blasfêmia, vou ler o 66. A blasfemas, que vos parece? Que vos parece? Responderam aquela turminha lá, né? Que estava contra Jesus. É réu de quê? É réu de morte. Então, o que levou à morte de Jesus foi ele dizer que ia voltar nas nuvens com poder. Isso condenou ele à morte. Então, meus amados, para nós entender mais melhor, vou pedir para você ainda no livro de Mateus, voltar o capítulo 24. Capítulo 24, no versículo 27. Capítulo 24, versículo do 27 ao 34. É isso mesmo? É. Ao 34. Versículo 27. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago, né? Como é que o relâmpago faz quando está trovejando? E todo mundo vê. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, Jesus estava fazendo o quê? Uma parábola, um paralelo, né? Ele queria mostrar, ele queria explicar para os discípulos que era assim a volta dele, porque perguntaram para ele como seria a volta dele. Aí ele estava explicando aqui, ó, que assim como seria um relâmpago, assim como um relâmpago sai e clareia assim num piscar de olho, assim era a volta dele. Ele não está dizendo que ia voltar num corpo físico, ele ia voltar com um relâmpago que brilha, que todos vê. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda de quem? Do Cristo ressuscitado? Que a igreja espera. A igreja está esperando quem, afinal de contas? O Cristo ressuscitado ou o Filho do Homem da cruz parada? Pelo menos eu, como cristão, eu espero o Cristo ressuscitado. Eu não espero o Filho do Homem. Que o Filho do Homem tinha um nome, Jesus de Nazaré. Era esse que falou que voltava e voltou no ano 70. Assim está registrado nos históricos de Israel. Assim como nós todos aqui no Brasil, não precisa estar na Bíblia que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas nós cremos. Por quê? Está registrado em livro. Assim está registrado na história de Israel, que Jesus voltou no ano 70. E dá certinho com o que ele falou aqui, né? O Filho do Homem, não o Cristo ressuscitado. A igreja, em vez de esperar o Cristo ressuscitado, não, espera o Filho do Homem. E não vai ver nunca, até porque ele já voltou. Versículo 28, vamos ler até o 34. Versículo 28. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que se iniciou no meado de 66 e foi até o ano 70. No dia 29 de agosto, o templo foi posto fogo, Jerusalém pegou fogo e acabou-se tudo. Era o fim. Para os judeus foi o fim de tudo, porque os judeus tinham aquele templo como Deus na terra, porque no tempo de Moisés era o tabernáculo, mas o tabernáculo já não existia mais. Então o que era que existia? O templo. E os judeus tinham o templo como Deus na terra. E os judeus viram o templo sendo destruído, a cidade santa
pegando fogo, destruída com fogo. Os judeus viram isso. Então, para os judeus, foi um dia que eles nunca tinham visto e nem verá mais. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade. Aí as estrelas cairão do firmamento. Mas só que isso aqui, não é, essas palavras aqui, Jesus não estava falando no literal. Jesus estava falando aqui numa parábola. Essa lua aqui se escurecerá. O que era que escurecer? As leis judaicas, inclusive a lei de Moisés, ia se escurecer, não ia ser mais necessário dela, ia acabar, ia ter o fim dela, porque ela ainda prevaleceria, né? Jesus na cruz, ele deu o início, mas prevaleceu até o ano 70. E essa escuridão aqui, o que ia escurecer aqui? A lei de Moisés ia se escurecer. E as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus, os céus, a Bíblia lá no livro, lá no Novo Testamento, relata que Paulo subiu até o terceiro céu, bem explicado. Aqui só diz o firmamento, e os poderes dos céus, que seria aqueles homens que mandavam, os imperadores, todo o poder dele ia cair, assim também como o poder da lei que existia. Os poderes do céu serão abalados. 30. Então aparecerá no céu, depois de todas essas coisas, depois que Jerusalém fosse posta a fogo, depois que o tempo tivesse caído, então nesse momento ia aparecer o quê? Um sinal no céu. Então aparecerá no sinal no céu, do filho de quem? Do filho do homem. Não é do Cristo ressuscitado. Com quem a igreja está casada? A igreja está casada com Cristo ressuscitado, e não com o filho do homem. O filho do homem era o noivo. Era o noivo. Mas o noivo não pôde realizar esse casamento. Então a igreja foi casada com quem? Com Cristo ressuscitado, depois da cruz. Eu falei no vídeo essa semana ainda, que antes da cruz não aconteceu nada. Antes da cruz, assim como as religiões vinham desde o tempo de Moisés, assim chegou até a cruz. Tudo aconteceu depois da cruz, aonde se apareceu o cristianismo. Apareceu lá no céu o sinal do Filho do Homem, e não de Cristo, do Filho do Homem. Todos os povos da terra, eu já falei também, repito, quando a Bíblia que fala terra, está falando da terra de Israel, porque o epicentro era em Israel, não era no Brasil, porque quem escreveu isso aqui nem sequer imaginava que um dia existia um país chamado Brasil. A terra de Israel. E lamentarão, e verão o Cristo ressuscitado. É isso que está escrito? Você que está com a sua Bíblia aberta, é isso que está escrito, que eles vão ver o Cristo ressuscitado com quem a igreja foi casada? Não, aqui está escrito Filho do Homem. Esse Filho do Homem tinha um nome, Jesus de Nazaré. Bem, eu vou só, tenha paciência comigo, eu só vou relatar aqui um ponto aqui. Nós, português, como está traduzido aqui na Bíblia, no português, de Jesus de Nazaré, mas é preciso que nós se lembre, é preciso nós notar que no alfabeto grego, judaico, aliás, no alfabeto judaico a quem Jesus pertencia, um judeu, né, não existe a letra J. Então, temos que raciocinar, analisar as coisas. Porque se no alfabeto judaico não existe a letra J, e o nome Jesus apareceu da onde? Bem, deixa para lá. Só estou pedindo para você raciocinar o que você lê na Bíblia. É isso que nós temos que fazer, raciocinar o que nós lemos na Bíblia. Bem, vamos continuar. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, como ele falou, que assim como o relâmpago aparecia
ele ia aparecer como um relâmpago. Foi isso que ele falou. O relâmpago apareceu, assim igualmente ia ser ele. Ia aparecer com poder e glória, e não fisicamente. Aqui em lugar nenhum da Bíblia está escrito que Jesus ia aparecer fisicamente. Ele ia aparecer com poder e muita glória. Então, meus amados, o que Jesus falou, a gente vê, lendo aqui e observando, lendo com atenção, a gente vê que foi verdade. Agora, o que se pregam dentro do sistema religioso não bate com o que está escrito aqui, né? Não bate. É o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos. Jesus veio para cumprir o velho mandamento, a lei, né? Que ninguém tinha cumprido ainda, conseguido cumprir. Então Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio trazer Novo Testamento, ele veio cumprir o velho mandamento, para então o Cristo ressuscitado fazer o Novo Testamento, o Evangelho da Graça, que é o Novo Testamento. Mas o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele veio cumprir. Era um judeu que veio cumprir lei. A lei de Moisés, ele veio cumprir. Jesus de Nazaré, ele não instituiu nada. Jesus de Nazaré não instituiu nada. Como se pregam por aí, que diz que Jesus de Nazaré instituiu Santa Ceia. Mentira. Jesus de Nazaré cumpriu a Páscoa de Moisés e não Santa Ceia. Bem, vamos continuar com isso aqui. E muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande cantor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos. Jesus reunirá, os anjos reunirá os seus escolhidos. Aqui não está escrito que eles lêem esse versículo 31 e diz que Jesus vem buscar a igreja. Não é verdade. Aqui está escrito que ele vem buscar os escolhidos. Não está escrito vem buscar a igreja. Vem buscar os escolhidos dos quatro ventos e de uma extremidade à outra. Vamos ler até o 34, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. 33. Assim também, vós, quando vides todas estas coisas. Que todas essas coisas? O templo caído, a cidade de Jerusalém queimada. Assim também, quando vos vide todas estas coisas, sabei que está o quê? Está longe, 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 2.000 anos, 50.000 anos. É isso que está escrito? Está o quê? Está próxima. Está próximo. Próximo para mim é o quê? Próximo para mim é alguns meses, um ano talvez. Mas 2.000 anos se passaram. E dizem que isso aqui não se cumpriu. Sendo que essas profecias se encaixam direitinho nos históricos de Israel. Nos acontecidos de Israel. Saber que está próximo às portas. 34. Em verdade, vos digo que não... Preste atenção. Em verdade, aqui está dizendo que é em verdade, aqui não está dizendo que é mentira. É em verdade. Em verdade vos digo que não passará. Vou ler bem pausadamente, né? Em verdade vos digo que não passará esta está no singular. Esta geração. Que geração, Jesus? A geração que ele estava vivendo, a geração que Jesus estava vivendo, a geração que Paulo estava vivendo, a geração que Pedro estava vivendo, a geração que Tiago estava vivendo, a geração que João estava vivendo. E Jesus disse aqui, não passará esta geração. A igreja, o sistema religioso diz que é mentira. Diz que é mentira isso, diz que Jesus é mentiroso. Porque se ele disse que não passaria aquela geração, uma geração nós sabemos que tem 70 anos.
Uma geração tem 70 anos. Então, se Jesus não voltou ali dentro daqueles 70 anos, então ele é um mentiroso. E o que nós estamos lendo aqui também é mentira. E o sistema religioso afirma isso, que é mentira. Porque se o sistema religioso afirma que Jesus não voltou, está dizendo que isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, não é verdade. Porque uma geração tem 70 anos, e ele está falando lá, há quase 2000 anos atrás, ele disse, olha, esta geração, no singular, ele não falou as futuras gerações, está no singular, esta. O problema é que os professores da escola de teologia faltaram nessa aula. Eles não sabem o que é o singular, não sabem o que é plural nem singular, porque aqui está no singular. Esta geração, ele falou, esta geração, a geração que ele vivia. Então, mais uma mentira aqui, ó. Mentira de quem? De Jesus? Não. Mentira da Bíblia? Não. Mentira de quem prega dizendo que Jesus não voltou ainda. Está próximo, aqui, já lemos 34. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que tudo, e ainda falou aqui, sem que tudo ou alguma coisa ia ficar para se cumprir daqui a 3.000 anos. Aqui está escrito tudo. Tudo ia acontecer naquela geração que Jesus vivia. Tudo ia acontecer. Que tudo isto aconteça. Então, se não aconteceu, Jesus sofria de aquela doença que dá esquecimento, esqueletosina, como é que chama? Ele falava e não se lembrava de falar, porque se isso não aconteceu. Mas nós sabemos que aconteceu, porque está registrado nos escritos das histórias de Israel, está registrado tudo isso aqui. Bem, meus amados, e para nós continuar isso aqui, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ler até o 4. Vamos ler até o 4. E a nossa reunião com ele, Paulo escrevendo isto há 2000 anos atrás. Paulo dizendo, irmãos, esse mesmo é versículo 2, capítulo 1. Irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que nós analise o tempo da escrita. No tempo que Paulo está escrevendo isso aqui, Jesus de Nazaré era o Senhor, ele estava com poder ainda, porque ainda não tinha acontecido a volta dele. Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo está certinho quando ele está chamando Jesus de Nazaré o nosso Senhor. Porque Jesus de Nazaré era o Senhor, mas da época de Paulo e não hoje. Na nossa época hoje, o Senhor é Deus, é o Espírito. Está escrito, Paulo falou, o Senhor é o Espírito, não é o Filho do Homem. O nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo, cheio da seu vigor, Paulo era um homem novo, Paulo sabia que até o ano 70, isso aqui foi escrito no ano 52, se não me engano, no ano 52, Jesus já tinha voltado? Não. Então Paulo está certo chamando Jesus de nosso Senhor. Paulo está certo esperando a volta. E Paulo achava, como ele era um homem novo ainda, ele achava que ia alcançar o ano 70. Então Paulo ia ver. Mas só que isso não aconteceu. No ano 68 degolaram Paulo. Então Paulo não viu. A nossa reunião com ele, nos exortamos, versículo 2, a que não vos demovas, né? A que não vos demovais da vossa mente. Paulo está exortando, ele não retire da vossa mente isto, né? Paulo está falando aos Tessalonicenses. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra,
que é por epístola, como se procedesse de nós. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, se disseram por aí que já havia esse jujum, né? Isso que estão falando por aí, que Jesus já veio, que Jesus está demorando, vocês não se preocupem. Não é tempo ainda. Na hora certa vocês vão saber. Não esquenta a cabeça. É o que Paulo está dizendo, conversando com vocês, sabe, né? Como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia de quem? O dia do Senhor. O dia do Senhor, porque Jesus não tinha voltado, então ele estava com todo o poder, com toda a glória. Nessa época aqui, Jesus de Nazaré era o Senhor. Nessa época, mas hoje não. Hoje o Senhor é o Espírito, é o Cristo ressuscitado. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse homem da iniquidade? Então aqui está dizendo, vamos ler o 4, vamos ler o 4, tá, aqui está o 4, se eu ler o 4 também, para eu comentar aqui um pouco. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, ou a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Pode parar. Assentar-se no santuário de Deus. Então, no ano 52, o santuário de Deus estava de pé. Então, esse homem da iniquidade, antes de Jesus voltar, do dia dele, esse homem ia sentar no santuário de Deus. Onde era o santuário de Deus? O templo em Jerusalém. E cadê o santuário de Deus lá em Jerusalém? Não existe mais. Então, se isso for acontecer hoje, os pastores pregam que vai acontecer hoje, a qualquer momento Jesus pode voltar, primeiro, esse homem da iniquidade vai ter que se assentar no santuário de Deus. O templo já não existe mais. O santuário de Deus somos nós. Somos nós o santuário de Deus. Então quer dizer que esse homem da iniquidade vai sentar em nós, né? Não, isso só em filme de Hollywood, né? Para acreditar numa coisa dessa. O problema é que, infelizmente, a teologia do sistema religioso falhou. No santuário de Deus, o santuário de Deus hoje é nós. Então esse homem da iniquidade, sim, esse homem da iniquidade foi Tito, o filho de Vespasiano. Foi ele que entrou lá no templo, foi ele que se achou Deus lá no templo, foi ele que quebrou, que tirou todos os utensílios do templo. Foi o filho de Vespasiano, Tito, que fez isso aqui. Então o homem da iniquidade era quem? Tito. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aconteceu com Tito. Versículo 5, nós não ia ler, mas nós vamos ler agora. Versículo 6. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. 6, vamos ler até vocês, vamos ficar sozinhos aqui. 6, e agora sabeis o que o detém. Sabeis o que o detém. O que detinha o filho de Tito fazer todas essas coisas? Vespasiano, que estava no poder. Vespasiano. Então Tito se apossou do templo e pôs fogo no templo contra o seu pai. O seu pai falou para o seu filho Tito não pôr fogo em Jerusalém. Mas ele não obedeceu a ordem do pai e pôs fogo no templo em Jerusalém. Então, ele tinha que fazer isso porque era a profecia de Jesus. Era a profecia, ele tinha que fazer isso, né? O que detinha ele? Vespasiano, que estava no poder ainda. Para que ele seja revelado
somente em ocasião própria. Bem, e para nós continuar isso aqui ainda, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 e 37. (36 e 37). 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque se emprega dentro do sistema religioso que para se salvar tem que ter perseverança, como se a salvação viesse de perseverança. A nossa salvação é por graça, não é por perseverança. Então você tem que ler isso aqui, analisar o que você está lendo, texto e contexto, e ver quem escreveu, para quem escreveu, porque tudo isso aqui tem endereço e remetente, né? Então nós temos que ver tudo isso aqui, né? Com efeito, tem necessidade de perseverança. Na época deles, eles precisavam perseverar, porque Jesus não tinha voltado ainda. Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, só na volta de Jesus, no julgamento que aconteceu no ano 70, é que eles iam receber a promessa. Como está escrito aqui, está escrito no histórico de Israel, tudo o que aconteceu. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. É isso mesmo? É. Timóteo 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher sendo enganada. E o que é que nós vemos nas pregações do sistema religioso? Que Adão, que é o inocente, Eva, que é a culpada. Mas o culpado aqui, nós estamos lendo aqui, que foi Adão. Adão que enganou Eva, e não foi Eva que enganou Adão, né? E vamos ler de novo. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Então, Eva todavia ia ser preservada com a sua missão. Missão de quem? De mãe. Então, Eva não foi a culpada foi Adão. Eva é a mãe. Então, toda Caim não puxou a mãe Eva, Caim puxou o pai Adão. Vamos continuar. E se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, tem o quê? Com bom senso, permanecer, Eva ia ser preservada porque era mãe, né? Era mãe de todos nós, e ela teria que preservar em amor, com fé e amor e santificação com bom senso. Não podemos esquecer disso, bom senso. Meus amados, João, livro de João, não é carta, é João. Livro de João, capítulo 1, é isso mesmo, né? João capítulo 1, versículo 11.
versículo 11. Veio para o que era o seu. Vamos ler, começar do 10 para entender melhor. O verbo estava com Deus, aliás, o verbo estava no mundo. O verbo estava no mundo, o Espírito. Deus, o Senhor é o Espírito. Então Deus estava no mundo. O mundo estava no mundo. Foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu. 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Não receberam. Então, do exemplo desse aqui foi Filipe, né? Filipe interrogou Jesus para que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus respondeu o quê? Filipe, o Pai sou eu. Então, meus amados, quando nós raciocinamos a palavra de Deus, lemos com atenção, com cuidado, analisamos texto e contexto, nós já nós percebemos que nessa passagem de Filipe e Jesus, nós percebemos que na verdade, no fundo, não existia filho. Era Deus com uma manifestação de filho. Deus era a manifestação. Na verdade, no fundo, não existia filho. Porque era Deus naquela carne. Jesus era homem de carne, carne como nós. Então Deus estava naquela carne. E foi o que Jesus respondeu para Filipe, quando Filipe perguntou. Jesus, que a questão era em saber quem era Deus. Eles queriam ver Deus, eles queriam conhecer Deus. E Filipe perguntou para Jesus, mostra o Pai, que nós paramos toda essa questão de querer conhecer o Pai. E o próprio Jesus respondeu, Filipe, o Pai sou eu. Afinal de contas, ele era o Pai ou era o Filho? É lógico que era o Pai. Ali era uma manifestação de Filho. Uma manifestação que durou até o ano 70. Mas Deus sempre foi um, nunca existiu mais do que um, sempre foi um. Deus sempre foi o mesmo. Foi o que nós lemos aqui, né? E para nós entender mais um pouquinho, nós não acabou não, tem muita coisa ainda para nós ler. Volta lá em Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 22 ao 24. Vamos começar do 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, né? E eis que uma mulher cananeia, uma mulher gentílica, não era uma judia, era uma cananeia gentílica. Eu quero que você preste bem atenção nessa passagem. Eis que uma mulher cananeia que vieram daquelas regiões, né, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, para nós passar esse endemoniado aqui, é necessário que nós volte a 2000 anos atrás, num tempo atrasado em medicina. Hoje, 2000 anos se passaram, a nossa medicina ainda é precária. Agora você imagine há 2000 anos atrás, como que era a medicina daquele povo. Então, quando uma pessoa, inclusive os judeus, um judeu estava doente, o primeiro diagnóstico era o quê? Que a pessoa estava com demônio, um espírito de doença, que era a realidade, né? Para eles, naquela época, o primeiro diagnóstico é que aquela pessoa estava com espírito de doença e aquela pessoa teria que ser afastada dos outros.
Então por isso está aqui a mulher aqui, ó. A mulher falou. Uma mulher cananeia, nem judia não era. Cananeia. Está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, presta atenção, meus amados. Presta atenção, vocês estão lendo. Ele, porém, não lhe deu resposta. Ficou calado. Jesus ficou calado, né? Ele não lhe deu resposta, não respondeu palavra. Jesus ficou calado. A mulher clamando, dizendo que a filha dela estava morrendo e precisava dele porque ela já tinha ouvido dizer o poder que ele tinha. Então essa mulher, vendo a filha morrendo, correu atrás dele. Não, eu tenho que achar esse homem. E correu atrás dele e encontrou. E aconteceu isso aqui. Porém não lhe respondeu palavra, ficou calado. E os seus discípulos aproximando-se, rogaram-lhe, despede. Né? Os discípulos vendo a mulher clamando, Senhor, quero falar contigo, Senhor, me acorde. Os discípulos sabiam que era uma cananeia. Cananeia não se misturava com judeus. E os discípulos rogaram a Jesus, Senhor, despede essa mulher. Despede ela. Para ela parar de ficar perturbando nós. Clamando atrás, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu, agora ele abriu a boca. Mas presta atenção, meus amados, nesse versículo 24. Mas Jesus respondeu, presta atenção, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de quem? De Israel. Então Jesus foi enviado aos judeus ou aos gentios? Está aqui ó, a resposta. Agora, infelizmente, o sistema religioso não quer que a gente fale essas coisas. O sistema religioso diz que a gente é que está endemoniado que fala essas coisas. Fala isso aqui para a igreja saber disso aqui, que Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. A palavra está clara aqui. E por que eles não lêem? Se eles lêem isso aqui para a igreja, liberta a igreja. A igreja não vai lá levar mais dinheiro. A igreja não vai chegar lá e dizer, meu pastor. Não vai acontecer mais isso. E isso eles não querem. Eu vou até ler de novo, se fosse possível, ficar o resto do dia lendo esse versículo aqui, ó. Versículo 24. Vou até, escreva aí no papel. Mateus, capítulo 15, versículo 24. Mas Jesus, a quem a igreja diz que segue, que está errada, a igreja tem que seguir o Cristo ressuscitado depois da cruz. O Cristo ressuscitado depois da cruz é quem pertence à igreja. Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Mas Jesus respondeu, Jesus não enganou ninguém. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está explicado? Jesus veio para os gentios? Aqui está dizendo que não. E por que eles não creem nessa palavra? Se o sistema religioso diz que crê no que está escrito, e está escrito aqui que Jesus não veio para os gentios, que somos nós. Nós somos gentios. Se não tem sangue judeu, é gentio. E vamos ler só o 24, né? É Mateus 15, até o 24. Deixa eu ver o que está escrito aqui no versículo 25. Para nós que não lê o 25 e não lê até o 28, acho que é bom até parar isso aqui. Eu vou ler, gente. Tenha paciência comigo, eu vou ler. Eu vou ler porque é muito importante. Bem, no versículo 24, já está bem claro que Jesus não veio para os gentios, veio para o judeu. Versículo 25, a mulher era insistente. A mulher, ela não ia sossegar. E é lógico, a filha dela estava morrendo. Então só ela sabia a necessidade que ela tinha de insistir.
Então no versículo 25 ela insistiu. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. 26. Então ele respondendo, Jesus respondeu. Então ele respondendo, disse: presta atenção, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorra. Esse é o português claro, que o sistema religioso não fala para a igreja, não revela para a igreja. Então a mulher é uma cananeia gentílica que foi atrás de Jesus para se apoderar dos poderes de Jesus, se beneficiar, né, melhor dizendo assim, se beneficiar dos poderes que Jesus tinha, estava com ele. Então o Jesus chamou ela de quê? Meus amados, a palavra está clara aqui. Nós temos que rasgar o verbo e ler como está escrito. Chamou ela de cachorra. Chamou ou não chamou? Chamou. Chamou a mulher de cachorra. Vamos ler de novo, o 26. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos. Os filhos de quem? Os filhos de Israel. Dos filhos. E lançá-lo aos cachorrinhos. Aos cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Vamos ler o 27. Ela, porque se fosse hoje, aí eu gosto de trazer sempre o dia de hoje, né? Se fosse hoje, o pau ia quebrar ali. Porque vai você que está me assistindo agora, saia fora na sua rua, e espere passar uma mulher e chame ela de cachorra, para você ver o que é que vai acontecer. Chame. E Jesus chamou ela de cachorra. Ou foi que ela rodou a baiana? Não, ela não rodou a baiana. 27. Ela contudo respondeu: sim, Senhor. Sim, eu sou uma cachorra. Ela sumiu. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Dos seus donos. Ou seja, Jesus veio para os judeus e ela queria apenas aquelas migalhas que caía da mesa. Era tudo que ela queria. Era tudo que ela necessitava. 28. Então, aí Jesus não aguentou. Né? Jesus não aguentou. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus não veio para o gentio. Ele não veio para curar, nem sequer curar os gentios, mas para a humildade daquela mulher, uma cananeia, quebrou Jesus pelo meio. Ele quebrou o protocolo de Jesus. Jesus, meus amados, quando nós lemos aqui o Evangelho, nós encontramos vários protocolos que Jesus quebrou, mas tudo, aí o sistema religioso diz: então você quer dizer que Jesus quebrou os mandamentos? Não, Jesus não quebrou os mandamentos. Jesus ele agia assim por conta de um mandamento. Dos 10 mandamentos existia um que? Qual era um dos mandamentos? O amor. Então ele quebrava esses protocolos pelo mandamento do amor. Então, tão logo ele não quebrava os 10 mandamentos. Bem, para nós continuar só mais um pouquinho, mais um bocadinho, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, né? Nós estamos em Mateus 15. Volta lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, no versículo do 1 ao 3, diz assim, havendo Deus outra hora, né? Havendo Deus outra hora no passado,
Havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então, no passado, Deus chegou a falar até pela boca de uma jumenta. Só para nós ir direto ao ponto, né? Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, no passado, Deus falava ao povo de Israel através dos profetas. Nestes últimos dias, quem escreveu isso aqui? Paulo. Que ano? No ano 68. Paulo escreveu isso aqui antes do ano 70, antes da volta de Jesus. Nestes últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho. Jesus de Nazaré, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos ler o 3? Vamos, versículo 3. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra, né? Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação, depois de ter feito a purificação dos pecados, purificou ou não purificou? Purificou. E por que o sistema disse que nós temos pecado? Se ele purificou e nós temos pecado, então Jesus falhou. Jesus falhou se nós temos pecado. Se ele purificou. Esses pecados, se ele purificou os pecados, esses pecados que o sistema diz que tem hoje, saiu da onde então? É de proveta? Pecado de proveta? Existe isso? Não existe. Se ele purificou, está purificado. Purificação dos pecados. Assentou-se à destra, eu já falei lá no começo, destra aqui, destra da majestade, quer dizer trono de poder, do grego quer dizer trono de poder. Então, Deus estava na carne de Jesus de Nazaré, no corpo de Jesus de Nazaré, né? Quando ele fez tudo que tinha que fazer nessa terra, ele voltou e sentou-se no seu trono de majestade. Cadê? Sua direita de majestade. Nas alturas. Vamos ler o 4 para não ficar solto. Está escrito para nós ler até o 3. Vamos ler o 4 para não ficar solto. Tendo se tornado tão superior aos anjos. Então, tendo se tornado superior aos anjos. Porque na velha aliança, eram os anjos que ministravam a velha aliança. Nessa nova aliança, não é anjo que ministra essa nova aliança. É o Espírito Santo que ministra. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Herdou mais excelente nome do que eles. E para nós continuar mais um pouquinho, abra sua Bíblia em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, aos Coríntios, né? O português, claro, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. No versículo 15, é um versículo só. Versículo 15. Ele morreu, ele quem? Jesus. Ele morreu por todos. Bem, aqui o sistema religioso diz que Jesus morreu por todos nós. Bem, lá atrás nós já vimos que ele morreu porque falou que derrubava aliás, ele morreu porque ele falou para o sacerdote que o sacerdote ia ver o poder dele nas nuvens. E para o sacerdote, poder nas nuvens era julgamento. O sacerdote entendeu direitinho. O sistema religioso não entende, né? Mas o sacerdote entendeu direitinho que poder nas nuvens era Deus, só Deus. E ele não via Jesus como ninguém. Via Jesus como um homem qualquer. Então aqui no versículo 15, está dizendo, ele morreu por todos.
Aí o sistema traz isso para o dia de hoje e diz que Jesus de Nazaré morreu por nós. Mas nós temos que analisar o que está escrito. Quem escreveu, quando escreveu? Jesus, aqui está escrito, quem escreveu isso aqui? Foi Paulo. Deixa eu ver o ano aqui. Paulo escreveu isso aqui no ano 56. Portanto, Jesus não tinha voltado, né? Não tinha voltado. Quem escreveu foi Paulo. Paulo era um judeu. Então ele está pregando para o povo de Corinto, dizendo que ele morreu por eles, pelos judeus, por todos os judeus, e não pelos gentios. Jesus não morreu por nós. Nós fomos alcançados pela palavra. Foi essa palavra que nos alcançou. Foi por esta palavra que nós fomos santificados. Foi por esta palavra que nós fomos lavados. Foi por esta palavra que nos salvou. Não foi pela morte de Jesus. Jesus de Nazaré morreu pelos judeus conterrâneos deles. O sangue de Jesus não serviu para nos lavar. O sangue de Jesus lavou quem? Os judeus. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios foi alcançado por esta palavra. É esta palavra que nos mantém limpo. É esta palavra que nos mantém santificado. É esta palavra. Não é banho de piscina. Não é pão, não é suco. É esta palavra. Então, meus amados, nós precisamos entender, ler a Bíblia, analisar, entender quem escreveu, quando escreveu e o destinatário da palavra. Então, Paulo, o destinatário aqui era os coríntios, né? Paulo escreveu lá no ano 56, o destinatário era os coríntios, o povo de Coríntios. Então ele está dizendo, então nós, que eles eram judeus, Jesus morreu por todos eles e não por nós. Explicado? No 2 de Coríntios ainda, nós estamos no capítulo 5, volta no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. É um versículo só também, que diz assim, versículo 17. Ora, o Senhor é Jesus de Nazaré. É isso que está escrito. Você que está com a sua Bíblia aberta, é isso que está escrito? Que o Senhor é Jesus de Nazaré? Não é. O Senhor é o Espírito. Não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não era Espírito. Jesus de Nazaré era homem como nós, feito de carne e osso. Mas aqui está dizendo, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Mas no sistema religioso, eles dizem que tem liberdade, até eles chegam a ler isso aqui, mas lá no sistema religioso, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar saia curta, o homem não pode usar bermuda, ninguém pode ir na praia, não pode beber uma taça de vinho. E que liberdade que é essa? Que liberdade? Nenhuma. Bem, agora, meus amados, volta um pouquinho mais, nós estamos em 2 de Coríntios, volta em 1 de Coríntios, um pouquinho atrás, uma página só praticamente, só que é no capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, estamos terminando quase, capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17 também. E no versículo 17 aqui de 1 aos Coríntios diz assim: mas aquele que se une ao Senhor, ao Espírito, não foi isso que nós lemos lá em 2 de Coríntios, né? O Senhor é o Espírito, mas aquele que se une ao Senhor, né, é um Espírito com Ele. Um só. Não é dois, é um. Então eu sou um, eu e Deus somos um. Eu falei isso para um crente da Adventista, ele deu um pulo de 7 metros de altura. Por quê? Ele não lê, não entende, ele não analisa a palavra, né? Esquece até o que lê atrás, chega lá na frente, a palavra continua, ele não sabe, não saiu, porque essa Bíblia foi colocada num liquidificador.
A igreja romana colocou isso aqui, tudo isso aqui no unificador e formou essa Bíblia. Por exemplo, eles pegaram o Velho Testamento, que é a Torá, né? E as cartas de Paulo, todas as cartas, né? Que foi depois acho que se não me engano, foi do ano 300 para cá. Então eles pegaram tudo no unificador, bateram tudo no unificador e formou isso aqui. Então é preciso agora que nós encontremos onde está a verdade. E a verdade é essa, que o Senhor é o Espírito e quem está com Ele é um só nele. Aqui, ó, 17. Mas aquele que se une ao Senhor, aquele que se une ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, é um Espírito com Ele. Um só. Um só. Então nós e Deus, nós somos um só. Agora vê se no sistema religioso prega isso para a igreja. Prega. Porque se pregar isso aí para a igreja, liberta a igreja. Então eles preferem pregar a velha lei. Porque a velha lei condena. A velha lei põe medo. Estamos em 1 Coríntios. Volta lá em Mateus. Volta um pouquinho em Mateus novamente. Temos mais 3 passagenzinhas. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, no 27 e 28, até eu acho que nós já lemos isso aqui, né? 26, nós lemos 26, nós lemos 29. Acho que esse versículo nós não lemos ainda não. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. É, 27. Porque o filho de quem? Você está com a sua Bíblia aberta? Porque o filho do homem não é o Cristo ressuscitado. Não é o Cristo ressuscitado. É o filho do homem. Esse filho do homem tinha um nome. Qual era? Nós conhecemos por Jesus de Nazaré. Mas nós sabemos que é Yahshua. Mas nós sabemos que o nome mais exato é Yahshua. Mas nós brasileiros aqui conhecemos como Jesus de Nazaré. E também sabemos que o alfabeto hebraico não tem a letra J. Então é algo para raciocinar. O filho do homem há de vir. Quem ia voltar aqui, meus amados? Era o filho do homem, Jesus de Nazaré, ou o Cristo ressuscitado depois da cruz? O filho do homem antes da cruz. O judeu, o cumpridor de lei de Moisés. Porque o filho do homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá. Quando o sacerdote ouviu Jesus falar que ia voltar nas nuvens com poder, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Porque o sumo sacerdote entendeu, é julgamento. E isso só quem pode fazer é Deus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e condenou Jesus à morte. Cadê? 27. Porque o Filho do Homem há de vir, não é o Cristo ressuscitado. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E qual foi as obras do povo de Israel? Se prostituíram com ídolos, mataram os profetas. O profeta Zacarias foi o último profeta que eles mataram, o profeta Zacarias. Tudo as obras. E Jesus, e o Filho do Homem, dizendo, ó, eu vou voltar e vou cobrar isso de vocês. E voltou no ano 70. E no ano 70, inclusive, não só no ano 70, mas do meado do ano 66, do meado do ano 66 até o ano 70, foram mortos mais de 3 milhões de judeus. Num país, é só você voltar seu pensamento, seu raciocínio, num país pequeno que é Israel, há 3.000 anos atrás.
Você vê, há 500 anos você vê o Brasil é maior do que Israel. Em 1500, quantas pessoas tinha em Israel? Só Pedrócio Cabral. Pedrócio Cabral veio, com 500 anos você vê a população que é hoje o Brasil. Agora você volta o seu raciocínio a um país de Israel menor do que o Brasil há 2000 anos atrás. E foi morto mais de 3 milhões de judeus. Fora os que conseguiram escapar. Nós estávamos no versículo 27, né? 27. Porque o filho voltar a seu pai, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Versículo 28. Aí vem. Em verdade ou é mentira isso aqui, meus amados? Aqui está escrito em verdade. Mas se tudo isso que nós já lemos, se não aconteceu, então isso é mentira. Se não aconteceu. Mas eu creio que isso é verdade. O que ele profetizou foi verdade. O que está escrito aqui foi verdade e aconteceu entre o ano 66, do meado do ano 66 até o ano 70, como está escrito no histórico de Israel. Em verdade vos digo que alguns, não era todos, alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma, passarão pela morte. Então, se aquele povo que estava aqui, que isso aqui não foi escrito nesta madrugada, foi escrito há quase 2000 anos atrás, se alguns deles que estavam ali não morreram, onde é que está esse povo? Eu gostaria de visitar esses homens, porque eu já tenho visto passar pela televisão de pessoas que viveram, estão com 110 anos, 115 anos. Agora esse povo deve estar com quase 2000 anos. E eu gostaria de visitar esse povo que não morreram, porque aqui está escrito. Porque se eles morreram e Jesus não voltou como prega o sistema, essa palavra não é digna de crédito. Esta palavra é uma mentira. Jesus de Nazaré mentiu quando falou isso aqui. Mas a verdade é que ele não mentiu. Nem ele mentiu, nem esta palavra é mentirosa. A verdade é que o sistema é mentiroso, charlatões. Essa é a verdade. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem. Não é o Cristo ressuscitado. A igreja tem que esperar o Cristo ressuscitado. E quando, aí você deve estar me perguntando, e quando o Cristo ressuscitado pode aparecer, pode vir? Pode vir hoje para você. Pode vir hoje para mim. No dia que ele vier, ele vai me chamar. E eu vou ouvir a voz dele. Eu vou com ele. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que ele venha, até que veja vir o Filho do Homem. E um desses foi o apóstolo João, que morreu no ano 103. O sistema desconhece, né, isso aí. Ou desconhece, ou se faz de desconhecer para enganar os coitados. Mas eu venho aqui e revelo. Meus amados, o Evangelho de Cristo não é para ser pregado. O Evangelho de Cristo, quem pregou foi Paulo e seus companheiros Barnabé, Tito. Esses pregaram o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo hoje, ele é para ser denunciado, é denunciar o velho mandamento de que o sistema vivendo, prega o velho mandamento, a lei, para se aproveitar dos coitados que não conhecem, não tem entendimento do que é o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo é denúncia.
Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando o Evangelho? Não, eu não estou aqui pregando o Evangelho. Estou denunciando a lei de Moisés, que já acabou. E muitos têm se aproveitado dela para ganhar status. Eu sou o pastor presidente, eu sou o pastor principal, eu sou o diácono, eu sou o presbítero. Muitos têm se aproveitado da lei de Moisés para isso, porque na lei de Moisés dá brecha para isso. No Evangelho de Cristo não tem brecha para isso. Terminando de ler aqui, está em Mateus 28, lemos. Em verdade vos digo que algum daqueles lá, aqui se encontra, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui foi antes do ano 70. Aqui estava, vivia-se o reino de Jesus de Nazaré. Aqui estava o reino de Jesus de Nazaré. Mas depois do ano 70, ele pegou esse reino e entregou ao Pai. E depois ele disse, o Pai mesmo falou, agora Deus é tudo em todos. Não é mais Jesus de Nazaré. Não é mais Jesus de Nazaré. Mateus, nós estamos para aqui, Mateus. Tem duas passagenzinhas para nós terminar e encerrar a nossa pregação de hoje. E uma delas é a primeira de Coríntios, aos Coríntios, né? Capítulo 15. Capítulo 15. Do versículo 22 ao 26. 22. Porque assim como em Adão, né, aquele que nós lemos lá, que o Adão enganou Eva, não foi Eva que enganou Adão, você leu junto comigo, foi Adão que enganou Eva, mas o sistema diz que foi Eva que enganou Adão. Porque assim como em Adão, né, assim como em Adão, lá no princípio do mundo, todos morreram, todos morrem, né? Assim como no tempo de Adão, que todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Não é em Jesus de Nazaré, é em Cristo, é naquele que ressuscitou. Então a igreja, ela foi ressuscitada e hoje ela pertence ao Cristo ressuscitado, com o qual a igreja é casada hoje. A igreja não é mais uma noiva esfarrapada, como se prega o sistema religioso. A igreja é a noiva do Cristo ressuscitado. É o que a igreja é. Mas, infelizmente, eu mesmo aqui embaixo da minha casa tem uma igreja, e eu vejo eles pregando que Jesus é o noivo, que a igreja é noiva de Jesus. A igreja foi noiva de Jesus, mas Jesus morreu. A igreja foi casada com Cristo ressuscitado. E o Cristo não dá divórcio. Então, se a igreja hoje ela está envolvida com Jesus de Nazaré, o noivo, a igreja está em adultério, porque ela pertence ao Cristo ressuscitado, o Espírito e não a carne. Assim também todos serão vivificados em Cristo, não é em Jesus de Nazaré. Vamos ler até o 26, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. Cristo ressuscitou. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo. Não é mais Jesus de Nazaré, meus amados, pelo amor de Deus. Não é mais Jesus de Nazaré. Os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Ou seja, a igreja pertencia, eu vou explicar mais um pouquinho. Até o ano 70, a igreja pertencia ao noivo ainda, né? Mesmo tendo sido morto, ainda pertencia, porque Jesus ainda estava no reinado dele. Então, querendo ou não, até o ano 70, a igreja ainda pertencia a Jesus de Nazaré. Mas depois do ano 70, foi entregue a Deus
o Espírito, o próprio Deus foi entregue a ele. Então a igreja pertence a Deus e não a Jesus de Nazaré. Pela sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele veio, Jesus veio até o ano 70. Na sua ressurreição, na ressurreição na parousia, né? Na ressurreição de Jesus de Nazaré, alguns ressuscitaram, que viram os mortos andando lá pelas praças por lá, né? Mas aquilo passou. Então aquelas outras pessoas que iam morrendo depois daquela aparição de Jesus, daquele ato que aconteceu, né, da cova, no terceiro dia de Jesus, que viram gente que tinha morrido andar por lá, a história relata isso, né, que eles viram. Se não me engano, acho que tem até número, acho que até 500, parece, né, se não me falha a memória. Então, aquilo passou, e aqueles outros que voltaram a morrer depois daquele ocorrido, continuaram a ficar presos na cova, o espírito preso na cova. Era a segunda ressurreição que a Bíblia relata. Continuaram, depois da ressurreição, aqueles outros que morreram naquela época da ressurreição de Jesus de Nazaré, até o ano 70, esses continuava, o espírito continuava preso na cova, não subia aos céus. Mas no dia da parousia do ano 70 para cá, aonde ele venceu a morte, que era o único que faltava ele vencer, né? Era a morte que ele venceu. Então, a partir daquele momento, quando o corpo tomba, o espírito não fica mais na cova, o espírito sobe imediatamente. Vamos contar para nós terminar isso aqui. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Então virá o fim. Então Jesus dominou, podemos dizer, desde o seu nascimento, né, até o ano 70. Morreu tudo, ressuscitou. Então o reino de Jesus de Nazaré perdurou até o ano 70. E chegou, aqui que nós estamos olhando, chegou o fim. Chegou o fim do reinado de Jesus de Nazaré, né? Então, quando ele viesse, o Cristo viesse, que veio no ano 70, assim conta o histórico de Israel, no ano 70, quando ele viesse, chegaria o quê? O fim. E o que é que se prega por aí? Faz as igrejas, põe medo na igreja, para ela ficar esperando Jesus, ponhando medo. Mas o certo é que já aconteceu, né? Com a vinda de Jesus, então virá o fim. Quando ele, presta atenção, vamos ler e com muita atenção. Então virá o fim. Você está lendo junto comigo? Então virá o fim. Quando virá o fim? Ele vai explicar direitinho aqui. Não tem engano, meus amados. Eu não sei como é que tem gente. Eu vejo hoje, eu fico, nem diz aquelas bichas, eu fico estático, né? Eu fico paralisado quando eu vejo uma pessoa estudada como juiz. Nós vemos juiz enfiado numa religião, né? Aqui está bem claro a situação aqui. Então virá o fim quando ele entregar. Virá o fim quando ele, quem é esse ele? Jesus. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Então, o reinado de Jesus durou até o ano 70, quando ele voltou, julgou o povo de Israel, como ele prometeu. Aí, sim, ele entregou, acabou a manifestação de filho. Acabou a manifestação de filho. Então, hoje é Deus mesmo que manda e desmanda, faz e desfaz. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, que nós sabemos que esses principados seria o sacerdote, seria os imperadores, né, que mandavam matar, mandavam destruir. Então os principados, destruindo todo o principado, bem como toda a potestade. 25. Por que convém que ele reine? Ele quem? Jesus de Nazaré.
Porque convém que ele reine até. Tem o até aqui. Tem tempo de validade. Né? E o povo desconhece isso. Mas está escrito também claro que tinha tempo de validade ao reinado de Jesus. Que ele reine até que haja posto todos os inimigos, que era sacerdote e era imperadores, todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por que a morte? Destruída a morte, se nós estamos aqui e nós podemos morrer amanhã. É a morte espiritual. A morte que sustentava o espírito na cova. Esperava, o espírito ficava na cova até ter um julgamento. Ele fez o julgamento na ressurreição dele, né? Depois continuou morrendo e continuou ficando, porque a morte continuava, a morte espiritual continuou. Que essa morte, quem é essa morte na verdade? Quem era essa morte? A lei. A lei de Moisés. Que ele destruiu quando ela? No ano 70. Acabou o templo. Enquanto o templo estava de pé, existia lei. Enquanto existia sacerdote, existia lei. Mas no ano 70, o templo foi ao chão. Os sacerdotes foram mortos. Então, a morte acabou. A lei não prendia mais o espírito na cova. Então foi tudo libertado. Vamos acabar lendo. O último inimigo sendo destruído é a morte. 27. Vamos ler até o 26. Mas vamos ler o 27. E com certeza tem o que mais vai aprender aqui. 27. Porque todas as coisas sujeitou, presta atenção, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. 27. Porque todas as coisas sujeitou, né? Sujeitou debaixo dos seus pés. Todas as coisas estavam sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas. Deus, o Pai, sujeitou todas as coisas, inclusive a morte, debaixo dos pés de Jesus. Então Jesus estava no reinado dele, era ele que mandava. Bem, vamos entender. Sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, todas as coisas estão sujeitas, ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, certamente exclui, tira fora. Certamente exclui, tira fora. Aqui, cadê? Sujeitou debaixo dos seus pés, sujeito às coisas, certamente exclui aquele. Quem era aquele? Deus Pai. O Pai estava fora. Deus não tinha deixado de ser Deus. Ele apenas entregou o poder para o Filho. Então Deus entregou todo o poder para o Filho. Mas o Filho não podia mandar no Pai. E é o que está aqui, ó. Sujeitas, certamente exclui aquele que é o Deus Pai, aquele que tudo lhe subordinou. Então, aquele que subordinou foi Deus, né, que deu tudo, entregou tudo na mão do Filho, mas Deus estava fora. Então, você vai fazer como se fosse eu, mas eu não vou deixar de ser Deus, eu continuo sendo Deus, mas o poder está contigo, o reinado é teu agora. Subordinou. 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho. Quem era o Filho, meus amados? Você pode me ajudar? O próprio Filho, Jesus de Nazaré. Então o próprio Filho também se sujeitará. O próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Então o Filho está sujeito a quem agora? O próprio Deus. E por que a igreja fica clamando Jesus de Nazaré? Se o próprio Jesus de Nazaré está subjugado ao Deus Pai.
Meus amados, também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para que, preste atenção, para que ele vai devolver? Para que Deus seja tudo em todos. Então, o reinado de Jesus de Nazaré acabou. Chegou o fim. No ano 70, chegou o fim do reinado de Jesus de Nazaré. E o próprio Deus tomou posse de todo o poder, de toda a glória. Então, quando nós queremos clamar a Deus, nós temos que clamar a quem? Você pode me ajudar? Ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. E não Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré acabou. Então, nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Abra a sua Bíblia em Romanos, no livro de Romanos. Já agradeço a todos que estão nessa página. Estou chegando aí mais Casqueiras, Aleitão, Joab, Rian e outras pessoas já Terezinha. Então agradeço a todos que ficaram nessa página até o fim e sejam todos abençoados pela graça do poder do Evangelho de Cristo. O poder de Deus está no Evangelho de Cristo, não está mais na velha aliança, porque a velha aliança acabou. Nós precisamos, então nós não podemos, aí você deve estar me perguntando, então nós não podemos ler o Velho Mandamento? Pode sim. Precisa ler, você pode ler. Mas para quê? Para você conhecer a história do passado. Você só vai conhecer a história do passado, do certo, não é o que diz que aqui está os dois caminhos, o certo e o errado? Então está aqui. O certo é o Evangelho de Cristo, o errado é o da lei que já acabou. E todos esses evangelhos que faz parte da lei também já não podemos chamar de Novo Testamento. Ó, eu vou ler para você que talvez não tenha noção, você seja bem, você tenha noção do que você vai conhecer o que é o Evangelho de Cristo. Mateus não era o Evangelho de Cristo, era o Evangelho sinônico da lei. Marcos era o Evangelho sinônico da lei. Lucas era o Evangelho sinônico da lei. João era o Evangelho sinônico da lei. Atos dos Apóstolos era o Evangelho sinônico da lei. Aí vem Romanos. De Romanos a Hebreus é Evangelho de Cristo, Novo Testamento, porque de Romanos a Hebreus fala da morte de Jesus, fala do Cristo ressuscitado. O resto só fala do Jesus de Nazaré, do que ele fazia, do que ele deixou de fazer. Então, se o Evangelho fala de Jesus de Nazaré, dos atos que ele praticava, então é Velho Testamento, porque Jesus de Nazaré nasceu na lei para cumprir a lei. Então, esses outros evangelhos, aí passando de Hebreus, aí vem as cartas de Pedro, de João, de Tiago, vem Apocalipse, vem tudo. Né? Tudo isso aí são evangelhos, sim, mas evangelho sinônico da lei, que conta a história da lei. Então, meus amados, está explicado, então vamos encerrar hoje com todas as sortes de bênção para nós sermos abençoados. Eu ainda não posso afirmar uma data certa para que nós voltamos a se encontrar aqui, mas eu creio que em breve nós voltamos a se encontrar e logo eu falo o dia e a hora que nós vamos continuar seguindo. Eu já falo e explico logo que hora, que dia e que hora nós vamos se encontrar. Assim fica mais fácil. Hoje eu ainda não posso declarar o dia e a hora que nós vamos voltar, ter aquele horário, ter aquele dia certo para se encontrar. Então, Romanos, no capítulo 5, um versículo só para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção. Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se pela ofensa de um, você já detectou qual foi a ofensa de um? Adão. Se pela ofensa de um, e por meio de um, quem foi? Cristo ressuscitado, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, de Adão até Jesus de Nazaré, reinou a morte.
E esse ministério de Adão até Jesus de Nazaré teve muita glória. Moisés descia do monte com o rosto brilhando, de tanta glória. É como você chegasse, por exemplo, só um exemplo, chega um visita, eu moro aqui na minha casa, e aqui é no primeiro andar. E quando chega uma visita aqui, eu costumo, quando ele diz que vai embora, eu costumo ir acompanhar ele até a porta lá embaixo. Era assim com Moisés. Moisés subia no monte para falar com Deus, ouvia a voz de Deus, né? E Deus acompanhava ele até o pé do monte. E quando ele chegava no pé do monte, o rosto dele brilhava, a ponto do povo de Israel pôr um pano no rosto, né? Para não ver a glória de Deus. Tamanha glória de Deus que, segundo a tradição deles, quem via essa glória de Deus morria. Isso era a tradição, isso é outra história. Então é assim, meus amados, se no velho mandamento que teve toda essa glória, agora vê o que está escrito aqui. E se pela ofensa de um, que era Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão. Será que dá para você capturar isso aqui, essa palavra aqui? Reinarão em vida. E o que é que se prega dentro do sistema religioso? Não, e quando nós morrer, nós vamos reinar com Jesus. É quando eles morrer. Aqui está dizendo que é em vida. Reinarão. E o dom da justiça, reinarão em vida. Então eu quero reinar em vida. Então o Espírito Santo está em mim. E diz o que eu li, acho que foi no vídeo passado, né? O que era o reino de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é o reino de Deus, não é um palácio, um estádio, não. O que é o reino de Deus? O Espírito de Deus que está em mim, que está em você. Então nós, na graça de Cristo, nós reinaremos em vida e não na morte. A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Quem? O Espírito Santo. Por meio de um só. A saber, aqui Paulo, como ainda estava, é preciso nós analisarmos tudo. Paulo, como ainda estava no reinado de Jesus de Nazaré, ele ainda citou aqui o nome de Jesus primeiro, aqui, a saber, Jesus Cristo. Mas hoje, analisando, trazendo para o dia de hoje, é só Cristo mesmo. Porque o corpo de Jesus de Nazaré já não existe mais. Nem aqui na terra, nem no céu. O corpo de Jesus de Nazaré conta no livro de Atos dos Apóstolos que virou fumaça. Então é isso, meus amados, que eu queria trazer o conhecimento de vocês hoje, por esta tarde, para que chegamos todos ao pleno conhecimento de Deus, né? Isso é bom quando você conhece Deus. Infelizmente, o sistema religioso está enchendo as igrejas de pessoas vazias, sem o conhecimento de Deus. É preciso que nós conheçamos Deus para que nós reine em vida. Sem esse conhecimento de Deus, é impossível reinar em vida. Desejo a todos um final de tarde maravilhoso, um final de semana que se aproxima, maravilhosamente abençoado. Paz eterna e até um próximo encontro, assim Deus permita. Amém?